Ruas inteiras ficaram debaixo d'água. Na Zona Leste, os bombeiros interromperam as buscas por um menino de 9 anos que caiu num córrego. A polícia investiga se torcedores do São Paulo formaram uma associação criminosa para planejar a briga de ontem antes do jogo no Morumbi. Câmeras de segurança registraram o confronto entre membros da torcida independente da capital e de Campinas. 48 foram detidos. O primeiro dia útil da mudança em 17 linhas da IMTU. Passageiros reclamaram da falta de informação e de ter que trocar de ônibus em Osasco em vez de seguir direto para a capital. Agora, no SPTV. Olá, muito boa noite a todos. A chuva desta tarde alagou ruas, fechou o corredor norte-sul no sentido aeroporto por alguns minutos e afetou uma das linhas da CPTM. A cidade inteira ficou em estado de atenção. Na Zona Leste, os bombeiros interromperam agora há pouquinho a procura por um menino de 9 anos que caiu no córrego. Vamos a imagens ao vivo da região. Nós ainda temos a presença de um caminhão dos bombeiros. Os bombeiros ficaram trabalhando exatamente neste local. A avenida passa por aqui, aqui está uma rua mais estreita, tem uma ponte e por baixo passa o córrego. Neste ponto, os bombeiros concentraram as buscas e se distribuíram. Tem uma área que tem muita mata e também as casas espalhadas. 11 viaturas ao todo e 40 homens do Corpo de Bombeiros fizeram as buscas na região da Rua Celina, que fica ali pertinho da estação Vila Matilde do metrô. Os bombeiros receberam o chamado antes das 3h30 da tarde e interromperam os trabalhos um pouquinho antes das 7 horas agora da noite, por falta de visibilidade. As buscas vão ser retomadas a partir das 7 da manhã. Testemunhas disseram que o menino de 9 anos tentou pegar uma bola que caiu no córrego Rincão e ele acabou sendo levado pela correnteza. Amanhã as buscas vão se concentrar em 4 pontos. No desemboque do rio Tamanduateí, ali perto da Marginal Tietê, nas imediações do córrego, onde o menino desapareceu, e no Piscinão. Pouco depois das 6 da tarde, o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura informou que não há mais registros de transbordamento de córregos. Mais cedo, os alagamentos surpreenderam os motoristas, que acabaram ficando presos dentro de carros. Na Zona Norte, este carro tentou atravessar um ponto de alagamento na rua Carolina Soares, no Limão, mas não conseguiu. A motorista e a passageira saíram do veículo em tempo. Os bombeiros foram chamados para resgatar uma família que ficou ilhada. A cidade inteira ficou em estado de atenção para alagamentos. Na Zona Sul, o córrego Ipiranga subiu muito e a água ficou na altura das pontes. Já no Capão Redondo, o córrego Morro do S transbordou. O córrego Morro do S voltou ao normal um pouco depois das 5h30 da tarde, quando a Prefeitura encerrou o estado de alerta ali na região da Prefeitura Regional do Campo Limpo. Como a gente disse, a chuva afetou o funcionamento da linha 10 turquesa da CPTM. Vamos agora para o nosso mapa consultar a situação deste momento. Acompanhe comigo, olha só. Vamos às linhas do metrô. A linha 10 turquesa está aqui e a informação é de que está tudo normalizado. O alagamento foi no entorno da estação Utinga. Fica pertinho deste ponto aqui em São Caetano do Sul. A linha entrou em processo de normalização um pouquinho antes das 4 horas da tarde e, de acordo com a informação que temos neste momento, tudo normal em todas as linhas do metrô, inclusive a linha 10 turquesa que está sinalizada aqui, bandeira verde. E o CGE registrou 17 pontos de alagamento na capital. Um deles foi no túnel do Anhangabaú, que ficou fechado por 16 minutos. Olha só a situação. Neste momento do túnel do Anhangabaú, está tudo travado. A situação é pior no sentido da zona norte da capital. Este é o sentido da zona sul. Péssima opção para os motoristas. A interdição foi no sentido aeroporto, exatamente o inverso das 3h36 até as 3h52. Maria Júlia Coutinho, boa noite. Bem-vindo de volta, Tramontina, com chuva. Obrigado. Chegando no dia de chuva, depois de alguns dias de muito sol. Pois é. Olha só, pode chover ainda hoje, Maju? Boa noite. Ainda pode. Boa noite para você e para todos. Noite. Olha só aqui, Tramontina, as imagens de satélite. Ainda tem satélite. Tem muitas nuvens carregadas aí vindo do interior para cá. Por isso deve continuar chovendo com intensidade variando aí de moderada a forte na capital. É aquela
clássica combinação, né, de calor e umidade que forma esse tipo de nuvem aí, peso pesado, que se espalhou por toda a cidade hoje. Se espalhou pela cidade, mas em pontos diferentes, né? Mas chovia forte aqui, depois chovia forte lá, ao longo da tarde toda a gente foi noticiando isso. É bem típico da cumulonimbus, esse tipo de nuvem que faz essa varredura em pontos diferentes da cidade. Amanhã? Amanhã a mesma situação. A gente observa aqui o mapa em verde, predomínio de sol e pancada no período da tarde. A temperatura fica assim, ó, 20 de manhã, esquenta à tarde, aí cria condição para essas pancadas caírem de novo. Podem sim chegar com força. E Tramontina, vai ser uma semana típica de verão. Você não estava aqui, mas faltou chuva semana passada. Essa semana não, vai ter pancadão aí de verão rondando a capital, então por isso muita atenção. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. São Paulino contra São Paulino. A polícia vai investigar se os torcedores da Independente, organizada no São Paulo, formaram uma associação criminosa para planejar a confusão de ontem. 48 torcedores foram detidos depois de uma briga generalizada ali na região, pertinho do estádio do Morumbi. Essas imagens de câmeras de segurança mostram o começo da confusão na Avenida Giovanni Gronchi, ao lado do estádio. A polícia militar já estava no local quando esse grupo de torcedores começou a correr em direção ao grupo rival. Eles jogaram pedras e usaram pedaços de pau para brigar. A polícia disparou bombas de efeito moral para conter os torcedores. O confronto foi entre membros da Independente da capital e da filial de Campinas. 48 torcedores foram detidos e levados para uma delegacia ao lado do mercado municipal. Com eles, a polícia encontrou 12 rojões, 3 socos ingleses, um saco de pedras, barras de ferro e até uma capa de violão usada para esconder 24 tacos de madeira. No meio do grupo estava o presidente da torcida, Henrique Gomes de Lima, o Baby, que já tinha sido preso por desrespeitar uma decisão judicial que o proibia de frequentar estádios de futebol. Todos os 48 detidos assinaram um termo circunstanciado e foram liberados. Eles vão responder em liberdade pelo crime de rixa. A polícia também vai investigar se os torcedores se associaram para cometer crime, o que pode dar até 3 anos de prisão. A polícia diz que a briga não tem nenhuma relação com o time de futebol. De acordo com os investigadores, os torcedores do interior querem mais espaço político na torcida. É uma briga de poder. É um pessoal aqui de São Paulo que foi expulso da torcida e foi para a filial de Campinas. E lá em Campinas ele se agrupou e querem destituir o presidente atual. Então, é uma briga de poder, deve ser uma coisa muito boa. Eles estão querendo assumir o poder da torcida aqui em São Paulo. A disputa interna do comando da facção que age de dentro dos presídios pode ter feito uma outra vítima. As investigações apontam que um crime cometido no Carnaval deve estar ligado às outras execuções que aconteceram depois. A cena que trouxe pânico em quem passava pelo Tatuapé pode ter sido a primeira morte encomendada pela quadrilha que comanda crimes de dentro das cadeias. Eduardo Ferreira da Silva, 40 anos, foi morto com 26 tiros. Ele estava nesse carro importado, na rua Serra do Japi, no sábado de Carnaval. 3 homens saíram do carro que parou logo atrás, dispararam os tiros e fugiram. Eduardo ainda acelerou, mas bateu o carro em seguida. A polícia descobriu que Eduardo ficou preso entre 2013 e 2016 por tráfico de drogas e que ele era aliado de Marcos Erbas Camacho, o Marcola, apontado como chefe da facção paulista. Eduardo foi morto apenas 6 dias antes de Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue, e Fabiano Alves de Souza, o Paca, serem executados no Ceará. A polícia de São Paulo investiga se, assim como GG e Paca, Eduardo também teria gasto o dinheiro da quadrilha sem autorização. As investigações ainda não chegaram aos autores desses crimes, mas já mostraram aos policiais que os chefes da facção criminosa usavam nomes falsos, se apresentavam como empresários e estavam vivendo com luxo e conforto. O último integrante assassinado tinha comprado uma cobertura nesse prédio, aqui no Jardim Anália Franco, na zona leste da capital. O imóvel está avaliado em mais de 3,5 milhões de reais.
A polícia diz que Wagner Ferreira da Silva, o cabelo duro, ia morar com a namorada na cobertura de 300 metros quadrados, com 6 vagas na garagem. Mas ele foi executado na quinta-feira passada, na porta de um hotel que fica no mesmo bairro. Cabelo Duro tinha mandado reformar a cobertura. Depois do crime, a família levou os carros e objetos embora. A polícia pediu mandado de busca e apreensão para entrar no apartamento, mas a justiça negou. A polícia tenta descobrir se Cabelo Duro foi atraído para uma emboscada na frente do hotel. A seguir você vai ver. Uma carreta tombou no Rodoanel Oeste, sentido Curitiba, e o motorista morreu. Agora vamos ver qual é a situação do trânsito. Primeiro na Marginal Pinheiros. Está muito ruim no sentido de Cebolão e Castelo Branco. Vamos agora para a Marginal Tietê. Outro ponto da cidade, situação pior no sentido da Dutra e Ayrton Senna. A gente volta já já com outras notícias. Uma carreta tombou ali na alça de acesso do Rodoanel Oeste para Regis Bittencourt, sentido Curitiba. Foi no começo da tarde. O motorista morreu atropelado pelo próprio veículo. O caminhão com placa do Paraná estava carregado de lixo orgânico. Parte da carga caiu de cima do viaduto e se espalhou. Com o impacto, o motorista foi arremessado para fora da cabine, mas o caminhão tombou e caiu por cima dele. Jonas Paulo Teles, de 54 anos, morreu na hora. Com o acidente, uma fila de pelo menos 4 quilômetros logo se formou. O caminhão tinha acabado de entrar na alça que dá acesso a Regis Bittencourt. O primeiro impacto foi neste ponto aqui da mureta. A partir daqui, ele começou a tombar e se arrastou ainda por 25 metros, até parar ali na frente. Esse caminhão tem capacidade de carregar 32 toneladas de carga. Estava com 20, portanto o excesso de peso já foi descartado como causa do acidente. A polícia agora vai investigar se houve falha humana ou excesso de velocidade. Vira e mexe acontece acidente aqui, a pessoa entra um pouquinho mais forte na curva, acaba acontecendo esse tipo de acidente. Foi o segundo acidente do dia envolvendo caminhões. Mais cedo, uma carreta carregada de bebidas não conseguiu subir a ladeira da rua Antônio Bezerra, no Sacomã, zona sul da capital. A caixa de câmbio estourou e o caminhão acabou parado em L. Ele só não invadiu esta casa porque parou numa viga de ferro e numa árvore. Tem várias vigas assim para justamente evitar isso mesmo. Aquela casa ali do lado já foi toda reformada, porque veio um caminhão ali e destruiu tudo. O motorista ignorou a placa que avisa que caminhões e ônibus não podem passar por ali. Ele não quis gravar a entrevista, mas falou que entrou errado por causa do GPS. Então tá. Sobre esse acidente do Sacomã, a CT disse que há placas informando a proibição de tráfego de veículos pesados ali na rua Antônio Bezerra e que nos últimos 6 meses multou 30 veículos. O primeiro dia útil, depois da mudança em 17 linhas da MTU, deixou os passageiros confusos e muito irritados. Vamos direto conferir como é que está a volta para casa com a repórter Bruna Vieira, falando ao vivo do Terminal Pinheiros. Boa noite, Bruna. Com chuva. Oi, Tramontina, com muita chuva, estou aqui agora no Largo da Batata e os ônibus da MTU passam por essa área descoberta aqui para conseguir pegar os passageiros que sem proteção ficam aqui passando aperto mesmo. Uma dessas linhas que passou por essa modificação era o ônibus que passava exatamente aqui, não passa mais, ele ia de Pinheiros direto para Carapicuíba, agora o passageiro precisa ir até o Butantã, de lá para Osasco até chegar a Carapicuíba. Então, na verdade, viraram 3 integrações. Apesar dessa linha ter menos passageiros, causa, claro, transtornos. Eu encontrei um rapaz que não sabia da mudança, não tem placa, ele acabou ficando na chuva à toa. Tramontina. Obrigado, Bruna. Olha, esta é uma reestruturação grande que, segundo a própria MTU, afeta cerca de 30 mil passageiros. Acompanhe comigo tudo o que aconteceu por aqui. Olha só. O ponto de partida destes passageiros são as cidades de Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba, Barueri, Itapevi, Jandira, Carapicuíba. Acontece que 9 linhas agora não existem mais, foram extintas. Aqui estão os números destas 9 linhas. 8 linhas tiveram os trajetos alterados. E agora, estas linhas, os ônibus fazem escala em Osasco, no terminal Luiz Bortoloso. O problema para as pessoas que não gostaram da brincadeira é que antes elas vinham direto para São Paulo, como falou a Bruna, né? E agora vão ter que passar
por Osasco. A MTU diz que a maior parte dos passageiros que usa essas linhas modificadas tem Osasco como destino final. Que 9 mil continuam a viagem para São Paulo e foi atrás desse pessoal que a Bruna Vieira ficou hoje, a tarde inteira, acompanhando a volta para casa. Para quem está a caminho de casa depois de um dia de trabalho pesado, qualquer minutinho faz diferença. Vai gastar mais tempo nesse deslocamento? Gasto mais tempo. Eu não sei quanto tempo, mas já era para eu estar em Osasco, porque eu tenho um médico ali do lado do Cruzeiro do Sul. E ó, é 3 horas e eu ainda estou aqui. O aqui da Dona Angelita era a saída do terminal Butantã. Antes do trabalho em Santa Cecília até a casa dela, em Carapicuíba, ela pegava um ônibus só. Mas a mudança da MTU agora incluiu uma baldeação no trajeto. O seu José, que pegava o mesmo ônibus, também não gostou. Demorou mais tempo, né? E a gente andou muito de pé, né? Cansativo, né? 9 mil passageiros que vêm todo dia para São Paulo agora precisam fazer uma parada no terminal de Osasco e pegar uma das 2 novas linhas. A 850 sai de 7 em 7 minutos para o terminal da Lapa e a 840 de 10 em 10 minutos para o metrô Butantã. Para fazer a integração é preciso ter o cartão bom. Aí se eu não fizer o cartão, vou ter que pagar outra passagem. Mas até quarta-feira eu não pago, ele está falando. No terminal Luiz Bortolosso, em Osasco, o dia foi de lamentações. Eu achei que ficou pior, né? Porque são 2 passagens, tem que descer. É muito contramão, é muito ruim. A MTU diz que a reestruturação é para agilizar a vida do passageiro. A ideia da estruturação é justamente essa. Linhas alimentadoras chegando num terminal de integração e aí sim, a partir desse terminal com 2 linhas troncais, Butantã e Lapa, com maior capacidade e menor intervalo para que estruture o sistema e chegue com maior rapidez no município de São Paulo. A MTU recomenda que os passageiros façam o cartão bom para usar na integração e disse que a decisão sobre o pagamento da passagem em dinheiro cabe às operadoras das linhas. A lista completa das mudanças que começaram ontem está na página de São Paulo do G1. O desembargador Carlos Eduardo Padim será o responsável por coordenar as eleições no maior colégio eleitoral do país. O desembargador assumiu hoje o cargo de presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Carlos Eduardo começou na magistratura estadual em 82 e desde 2005 integra o Tribunal de Justiça do Estado. Carlos Eduardo também é professor titular na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e um profundo conhecedor da justiça eleitoral. A democracia precisa de político. Nós não precisamos dos maus. Os maus, eles são indesejáveis em qualquer lugar. E também tomou posse hoje o desembargador Valdir Sebastião de Nuevo Campos Júnior como vice-presidente e corregedor regional eleitoral. Nós voltamos a falar da chuva, desta vez com a participação dos internautas aqui no SP2. Olha só, muita gente falando da chuva no ABC, cidade que também sofreu com a chuva forte da tarde. E a Adriana manda pra gente um vídeo sobre a Escola Estadual Jardim Íris, em Diadema. Teve reforma no final do ano e olha só o que aconteceu com a escola hoje, com a chuva do dia de hoje. Que situação, hein? Assim termina o nosso SPTV. Para rever alguma reportagem, você vai ao Globoplay. Notícias do Brasil e do mundo estão no Jornal Nacional às 8h30. Boa noite. Até amanhã. Do metrô, inclusive a linha 10 turquesa que está sinalizada aqui, bandeira verde. E o CGE registrou 17 pontos de alagamento na capital. Um deles foi no túnel do Anhangabaú, que ficou fechado por 16 minutos. Olha só a situação. Neste momento do túnel do Anhangabaú, está tudo travado. A situação é pior no sentido da zona norte da capital. Este é o sentido da zona sul. Péssima opção para os motoristas. A interdição foi no sentido aeroporto, exatamente o inverso das 3h36 até as 3h52 minutos. Maria Júlia Coutinho, boa noite. Bem-vindo de volta, Tramontina, com muito chuva. Obrigado. Chegando no dia de chuva, depois de alguns dias de muito sol. Pois é. Olha só,
Pode chover ainda hoje, Maju? Boa noite. Ainda pode. Boa noite para você e para todos. Olha só aqui, Tramontina, as imagens de satélite. Ainda tem satélite. Tem muitas nuvens carregadas aí vindo do interior para cá. Por isso deve continuar chovendo com intensidade variando aí de moderada a forte na capital. É aquela clássica combinação, né, de calor e umidade que forma esse tipo de nuvem aí, peso pesado, que se espalhou por toda a cidade hoje. Se espalhou pela cidade, mas em pontos diferentes, né? Mas chovia forte aqui, depois chovia forte lá, ao longo da tarde toda a gente foi noticiando isso. É bem típico da cumulonimbus, esse tipo de nuvem que faz essa varredura em pontos diferentes da cidade. Amanhã? Amanhã a mesma situação. A gente observa aqui o mapa em verde, predomínio de sol e pancada no período da tarde. A temperatura fica assim, ó, 20 de manhã, esquenta à tarde, aí cria condição para essas pancadas caírem de novo. Podem sim chegar com força. E Tramontina, vai ser uma semana típica de verão. Você não estava aqui, mas faltou chuva semana passada. Essa semana não, vai ter pancadão aí de verão rondando a capital, então por isso muita atenção. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. São Paulino contra São Paulino. A polícia vai investigar se os torcedores da Independente, organizada do São Paulo, formaram uma associação criminosa para planejar a confusão de ontem. 48 torcedores foram detidos depois de uma briga generalizada ali na região, pertinho do estádio do Morumbi. Essas imagens de câmeras de segurança mostram o começo da confusão na Avenida Giovanni Gronchi, ao lado do estádio. A polícia militar já estava no local quando esse grupo de torcedores começou a correr em direção ao grupo rival. Eles jogaram pedras e usaram pedaços de pau para brigar. A polícia disparou bombas de efeito moral para conter os torcedores. O confronto foi entre membros da Independente da capital e da filial de Campinas. 48 torcedores foram detidos e levados para uma delegacia ao lado do mercado municipal. Com eles, a polícia encontrou 12 rojões, 3 socos ingleses, um saco de pedras, mas a justiça negou. A polícia tenta descobrir se Cabelo Duro foi atraído para uma emboscada na frente do hotel. A seguir você vai ver. Uma carreta tombou no Rodoanel Oeste, sentido Curitiba, e o motorista morreu. Agora vamos ver qual é a situação do trânsito. Primeiro na Marginal Pinheiros. Está muito ruim no sentido de Cebolão e Castelo Branco. Vamos agora para a Marginal Tietê. Outro ponto da cidade. Situação pior no sentido da Dutra e Ayrton Senna. A gente volta já já com outras notícias. Uma carreta tombou ali na alça de acesso do Rodoanel Oeste para Regis Bittencourt, sentido Curitiba. Foi no começo da tarde. O motorista morreu atropelado pelo próprio veículo. O caminhão com placa do Paraná estava carregado de lixo orgânico. Parte da carga caiu de cima do viaduto e se espalhou. Com o impacto, o motorista foi arremessado para fora da cabine, mas o caminhão tombou e caiu por cima dele. Jonas Paulo Teles, de 54 anos, morreu na hora. Com o acidente, uma fila de pelo menos 4 quilômetros logo se formou. O caminhão tinha acabado de entrar na alça que dá acesso a Regis Bittencourt. O primeiro impacto foi neste ponto aqui da mureta. A partir daqui, ele começou a tombar e se arrastou ainda por 25 metros, até parar ali na frente. Esse caminhão tem capacidade de carregar 32 toneladas de carga. Estava com 20, portanto o excesso de peso já foi descartado como causa do acidente. A polícia agora vai investigar se houve falha humana ou excesso de velocidade. Vira e mexe acontece acidente aqui, a pessoa entra um pouquinho mais forte na curva, acaba acontecendo esse tipo de acidente. Foi o segundo acidente do dia envolvendo caminhões. Mais cedo, uma carreta carregada de bebidas não conseguiu subir a ladeira da rua Antônio Bezerra, no Sacomã, zona sul da capital. A caixa de câmbio estourou e o caminhão acabou parado em L. Ele só não invadiu esta casa porque parou numa viga de ferro e numa árvore. Tem várias vigas assim para justamente evitar isso mesmo. Aquela casa ali do lado já foi toda reformada, porque veio um caminhão ali e destruiu tudo. O motorista ignorou a placa que avisa que caminhões e ônibus não podem passar por ali. Ele não quis gravar a entrevista, mas falou que entrou errado por causa do GPS. Então tá. Sobre esse acidente do Sacomã, a CT disse que a placa está informando a proibição de tráfego de veículos pesados ali na rua Antônio Bezerra e que nos últimos 6 meses multou 30 veículos.
O primeiro dia útil, depois da mudança em 17 linhas da MTU, deixou os passageiros confusos e muito irritados. Vamos direto conferir como é que está a volta para casa com a repórter Bruna Vieira, falando ao vivo do Terminal Pinheiros. Viga de ferro e numa árvore. Tem várias vigas assim para justamente evitar isso mesmo. Aquela casa ali do lado já foi toda reformada, porque veio um caminhão ali e destruiu tudo. O motorista ignorou a placa que avisa que caminhões e ônibus não podem passar por ali. Ele não quis gravar a entrevista, mas falou que entrou errado por causa do GPS. Então tá. Sobre esse acidente do Sacomã, a CT disse que há placas informando a proibição de tráfego de veículos pesados ali na rua Antônio Bezerra e que nos últimos 6 meses multou 30 veículos. O primeiro dia útil, depois da mudança em 17 linhas da MTU, deixou os passageiros confusos e muito irritados. Vamos direto conferir como é que está a volta para casa com a repórter Bruna Vieira, falando ao vivo do Terminal Pinheiros. Boa noite, Bruna. Com chuva. Oi, Tramontina, com muita chuva, estou aqui agora no Largo da Batata e os ônibus da MTU passam por essa área descoberta aqui para conseguir pegar os passageiros que sem proteção ficam aqui passando aperto mesmo. Uma dessas linhas que passou por essa modificação era o ônibus que passava exatamente aqui, não passa mais, ele ia de Pinheiros direto para Carapicuíba, agora o passageiro precisa ir até o Butantã, de lá para Osasco, até chegar a Carapicuíba. Então, na verdade, viraram 3 integrações. Apesar dessa linha ter menos passageiros, causa, claro, transtornos. Eu encontrei um rapaz que não sabia da mudança, não tem placa, ele acabou ficando na chuva à toa. Tramontina. Obrigado, Bruna. Olha, esta é uma reestruturação grande que, segundo a própria MTU, afeta cerca de 30 mil passageiros. Acompanhe comigo tudo que aconteceu por aqui. Olha só. O ponto de partida destes passageiros são as cidades de Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba, Barueri, Itapevi, Jandira, Carapicuíba. Acontece que 9 linhas agora não existem mais, foram extintas. Aqui estão os números destas 9 linhas. 8 linhas tiveram os trajetos alterados. E agora, estas linhas, os ônibus fazem escala em Osasco, no terminal Luiz Bortoloso. O problema para as pessoas que não gostaram da brincadeira é que antes elas vinham direto para São Paulo, como falou a Bruna, né? E agora vão ter que passar por Osasco. A MTU diz que a maior parte dos passageiros que usa essas linhas modificadas tem Osasco como destino final. Que 9 mil continuam a viagem para São Paulo e foi atrás desse pessoal que a Bruna Vieira ficou hoje, a tarde inteira, acompanhando a volta para casa. Para quem está a caminho de casa depois de um dia de trabalho pesado, qualquer minutinho faz diferença. Vai gastar mais tempo nesse deslocamento? Gasto mais tempo. Eu não sei quanto tempo, mas ó, já era para eu estar em Osasco, porque eu tenho um médico ali do lado do Cruzeiro do Sul. E levados para uma delegacia ao lado do mercado municipal. Com eles, a polícia encontrou 12 rojões, 3 socos ingleses, um saco de pedras, barras de ferro e até uma capa de violão usada para esconder 24 tacos de madeira. No meio do grupo estava o presidente da torcida, Henrique Gomes de Lima, o Baby, que já tinha sido preso por desrespeitar uma decisão judicial que o proibia de frequentar estádios de futebol. Todos os 48 detidos assinaram um termo circunstanciado e foram liberados. Eles vão responder em liberdade pelo crime de rixa. A polícia também vai investigar se os torcedores se associaram para cometer crime, o que pode dar até 3 anos de prisão. A polícia diz que a briga não tem nenhuma relação com o time de futebol. De acordo com os investigadores, os torcedores do interior querem mais espaço político na torcida. É uma briga de poder. É um pessoal aqui de São Paulo que foi expulso da torcida e foi para filial de Campinas. E lá em Campinas ele se agrupou e querem destituir o presidente atual. Então, é uma briga de poder, deve ser uma coisa muito boa. Eles estão querendo assumir o poder da torcida aqui em São Paulo. A disputa interna do comando da facção que age de dentro dos presídios pode ter feito uma outra vítima. As investigações apontam que um crime cometido no Carnaval deve estar ligado às outras execuções que aconteceram depois.
A cena que trouxe pânico em quem passava pelo Tatuapé pode ter sido a primeira morte encomendada pela quadrilha que comanda crimes de dentro das cadeias. Eduardo Ferreira da Silva, 40 anos, foi morto com 26 tiros. Ele estava nesse carro importado, na rua Serra do Japi, no sábado de carnaval. 3 homens saíram do carro que parou logo atrás, dispararam os tiros e fugiram. Eduardo ainda acelerou, mas bateu o carro em seguida. A polícia descobriu que Eduardo ficou preso entre 2013 e 2016 por tráfico de drogas e que ele era aliado de Marcos Erbas Camacho, o Marcola, apontado como chefe da facção paulista. Eduardo foi morto apenas 6 dias antes de Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue, e Fabiano Alves de Souza, o Paca, serem executados no Ceará. A polícia de São Paulo investiga se, assim como GG e Paca, Eduardo também teria gasto o dinheiro da quadrilha sem autorização. As investigações ainda não chegaram aos autores desses crimes, mas já mostraram aos policiais que os chefes da facção criminosa usavam nomes falsos, se apresentavam como empresários e estavam vivendo com luxo e conforto. O último integrante assassinado tinha comprado uma cobertura nesse prédio, aqui no Jardim Anália Franco, na zona leste da capital. O imóvel está avaliado em mais de 3,5 milhões de reais. A polícia diz que Wagner Ferreira da Silva, o cabelo duro, ia morar com a namorada na cobertura de 300